Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre o medo que está fazendo o Bolsonaro ficar em silêncio após a derrota nas eleições. Ele está com medo, ele teme o que vai acontecer no ano que vem. E esse medo, pela foto que o DCM colocou aqui para ilustrar, você já pode perceber quem está envolvido no medo do Bolsonaro. É o Carluxo. O Carluxo é o fator que está deixando o Bolsonaro amedrontado. E eu vou contar para você agora por que esse medo todo do Bozo. Tanto o presidente Jair Bolsonaro quanto seu filho, o vereador Carluxo Bolsonaro, compartilham do mesmo medo, o de que Carluxo, em breve, seja alvo de uma ordem de prisão. Isso pode acontecer, pessoal. Lembra do que eu falei aqui em outras transmissões? Ano que vem, o Bolsonaro fica sem foro privilegiado a partir de 1º de janeiro de 2023. Daí o medo e o desespero dele. E o Carluxo já não tem foro privilegiado. O Carluxo é vereador. Vereador não tem foro. É uma proteção muito frágil a de vereador. Nada comparado à proteção que tem um deputado federal, um senador ou um presidente da República. Isso significa que, a partir de janeiro do ano que vem, nós temos 2 integrantes do clã Bolsonaro extremamente vulneráveis à justiça. O Jair Bozo e o Carluxo Bozo. Os 2 estão vulneráveis e podem ser presos a partir de 1º de janeiro de 2023. O Carluxo poderia ser preso até antes, mas por que não é? Porque hoje Bolsonaro ainda tem influência em cima de Polícia Federal, Bolsonaro ainda tem certa influência em cima de tribunais, como o STJ. Infelizmente, ele ainda vai continuar com essa influência por causa das indicações que ele fez. Mas, ano que vem, ele não estará mais na presidência da República, obviamente, e vai perder muito do poder que ele tem. Isso pode deixar o caminho aberto para uma ordem de prisão contra o seu filho Carluxo. E aí, já sabe, né? É cana, é cadeia para o Carluxo. Aliados do ex-capitão afirmam que esse também é o motivo da mudez de Bolsonaro. Quem levantou essas informações foi a Thaís Oyama, do UOL. Segundo ela, o que ela apurou com os aliados do Bozo, é por isso que ele está calado. Ele tem medo de que as suas falas acabem colocando Carluxo mais perto da cadeia. Meio tarde para se preocupar, né? Já falou tanta besteira, já cometeu tanto crime falando coisas absurdas e agora acha que ficando calado vai evitar a punição para o seu filhote Carluxo. Não vai adiantar nada. Carlos Bolsonaro é o único filho político do mandatário sem direito a foro privilegiado, uma vez que em abril de 2021 o STF considerou inconstitucional a brecha aberta pela Constituição do Rio, na qual garantia a vereadores o direito que a Constituição Federal reserva apenas a presidentes, governadores, ministros, senadores, deputados federais e prefeitos. Tem esse detalhe, que a Constituição do Rio tinha essa brecha que colocava os vereadores com foro igual a de um deputado, de um senador. Só que isso foi derrubado pelo STF, piorando a vida do Carluxo. Isso explica bastante coisa, né? Até abril de 2021, o Carluxo, mesmo sendo vereador, tinha foro por causa dessa brecha na Constituição do Rio de Janeiro. Só que isso foi derrubado pelo STF. Acabou. Agora ele é como se fosse um vereador de qualquer outro município do Brasil. Por isso mesmo que o STF derrubou. Onde já se viu o vereador ter foro igual ao de deputado e senador? Nunca existiu. Não é constitucional. O STF, como guardião da Constituição, derrubou essa inconstitucionalidade, o que foi péssimo para o Carlos Bolsonaro, que agora, desde 2021, na verdade, já poderia ter um mandado de prisão sendo expedido contra ele. Até agora, nada. Só que pode acontecer a qualquer momento.
E no ano que vem, a situação fica ainda mais delicada com a saída do Bolsonaro da presidência da República, o que vai fazer com que o Carluxo fique ainda mais vulnerável. Olha aqui, Bolsonaro afirma que na hora em que descer, vão pegar ele, se referindo aos riscos que Carluxo correrá se os inquéritos em que ele está envolvido, transformados em processo, descerem para a justiça comum, segundo um aliado próximo ao ex-capitão. É engraçado que, com essa fala, ele praticamente confessa que o filho dele realmente tem que ser preso porque cometeu uma penca de crimes de ilegalidades. Se ele tem certeza que se o processo descer para a primeira instância, ele vai para a cadeia, é porque ele tem consciência do que o filho cometeu. E mesmo assim, como um cara que não respeita a lei, ele tenta de todo jeito livrar esse filho da cadeia. Sendo que um pai honesto não vai querer livrar seu filho da punição justa, por mais que tenha amor ao filho, por mais que tenha cuidado com o filho, mas se o filho cometer algo errado, tem que pagar. Não é porque é seu filho que você vai passar pano, sendo que ele desrespeitou as leis. Pelo menos deveria ser assim, né? Não importa se é seu filho, se é um criminoso, vai ter que se ver com a justiça. Só que aqui no caso da família Bolsonaro, se você for olhar, toda a família tem problema com a justiça. Então é uma criminalidade generalizada em família, tá tudo em casa, tá tudo em família. E, obviamente, o Bolsonaro, além de ter medo de ver seu filho no Chilindró, tem medo de ele, Bolsonaro, também ser preso a partir de janeiro do ano que vem. Eu diria que, quanto a uma prisão em janeiro, o Bolsonaro não precisa se preocupar. Os processos que envolvem o Jair Bolsonaro estão muito no começo. É muito pequena a chance do Bozo ser preso no início do ano. Muito provavelmente só vai acontecer uma prisão do Bolsonaro, no mínimo, lá para metade do ano, no segundo semestre. Já em relação ao Carluxo, aí não, tem processo já bem avançado em relação a ele. Tem muita coisa que já avançou na justiça e por isso que eles estão aí tão temerosos, tão preocupados com a situação do Carluxo. Olha aqui, o filho do chefe do executivo é investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por suspeita da prática de rachadinha e pela Polícia Federal por acusação de participação em milícias digitais antidemocráticas. Só aqui já tem um bocado de ano de cadeia para o Carlos Bolsonaro, se ele vier a ser condenado. Sempre deixando bem evidente que nós prezamos pelo devido processo legal, prezamos pelo Estado democrático de direito, nós não queremos nenhuma prisão injusta, nenhuma prisão ilegal. Queremos que a família Bolsonaro seja julgada com todos os direitos que a Constituição concede. Vão ter direito à ampla defesa, contraditório, vão ser considerados inocentes até a condenação, até o trânsito em julgado da condenação, tem que ter direito a tudo, certinho. Quando forem condenados, vão ter que pagar pelos crimes. É o que a gente deseja, justiça, que a impunidade não prevaleça, que todos eles tenham o julgamento com um juiz imparcial, é um detalhe muito importante, que o processo corra da forma como tem que correr e, ao final, condenados paguem sua dívida com a sociedade. É o que eu desejo para o Carlos Bolsonaro, para o Jair Bolsonaro, para o Flávio Bolsonaro também, para o Eduardo Bolsonaro, para todos eles. Que a justiça seja feita e que a impunidade não prevaleça neste país. É o que a gente deseja, né, pessoal? Pois bem, o grande medo de Jair Bolsonaro é a prisão do Carluxo, que pode acontecer já no começo do ano que vem, com Bolsonaro fora da presidência, sem foro privilegiado e à mercê da justiça brasileira. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar ansiosamente.